Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais a esse encontro para nós trocarmos nossas energias, abastecermos nossos potinhos, para trazermos a espiritualidade mais presente na nossa vida, para falarmos dos ensinamentos de Jesus, dos os seus discípulos que nos orientam, que nos fortalecem, que nos trazem confiança, esperança no futuro, que nos trazem para mais perto a espiritualidade maior que a gente tanto necessita. Então hoje, mais uma vez, nós vamos do livro Busca e Acharás, nós vamos pegar o item Em Aulas Difíceis. E é Emmanuel que disserta sobre esse tema e nós vamos entender as suas dicas, os seus conselhos. Vamos nos preparar melhor estudando esse capítulo que é tão importante, meus irmãos, que é tão atual, Então nós todos estamos nesse educandário que é a Terra e a nossa proposta aqui é evolução do espírito. Esse aprendizado de todos nós discípulos do progresso nos fazem compreender que tudo é muito preparado, para a gente estar aqui de volta, para a gente se reajustar com as leis de Deus, se ajustar conosco mesmos e com aqueles companheiros, que nós, por algum motivo, nos desentendemos, ou nós somos devedores ou credores. De qualquer forma, a espiritualidade vai nos agregar. Então Emmanuel fala que nesse aprendizado aqui, nós vamos encontrar muitos irmãos nossos, que têm muitas dificuldades muito maiores que as nossas e que precisa muito do nosso entendimento e precisa que nós passemos, nós que conhecemos a doutrina espírita, a doutrina esclarecedora e consoladora, que nós, diante desses irmãos que têm atrozes sofrimentos, que possamos passar entendimento da doutrina e falarmos da abnegação. Porque se nós estamos aqui para cumprir, cada um com a nossa missão individual, nós precisamos de certas virtudes para que nós consigamos chegar até o fim, porque muitas dificuldades nós sabemos dá muito trabalho, muita resignação e tem que termos muita fé. Então, aqui no plano físico, esses nossos companheiros, como diz Emmanuel, geralmente está entre nossa família, aquele cadinho junto na nossa casa, está entre os nossos amigos. Então, assim, é parente, é amigo, é no trabalho, é nas ligações que nós fazemos aqui na Terra que tudo tem o porquê, até os nossos encontros aqui. E a vida nos junta, nos agrega, nos une para que nós possamos ajudar os outros. Esta é a proposta. E diante da espiritualidade maior, nós somos só irmãos. Aqui nós somos pais, filhos, somos cônjuges, mas perante Deus nós somos irmãos nessas lições difíceis que o tempo nos traz e nos ajudando. E dentro da nossa família, então, como nós dissemos, às vezes tem aquelas provas que nós sabemos que muitas delas vêm de outras vidas, de outras existências. O que não justifica nessa vida, justifica nas aflições anteriores. E tem os nossos amigos também, que a gente encontra e que a gente sabe que tem uma afinidade muito grande, é uma comunhão assim que a gente não explica, coisas de alma. E nós podemos ver esses irmãos nossos em hospitais, os que moram nas ruas, as pessoas que têm dificuldade de relacionar-se com si mesmo, com as outras pessoas, tem sempre tristeza no coração, não sabe de onde vem. São as pessoas que hoje nós falamos que estão em depressão. São as crianças abandonadas,
né, que vivem em orfanatos, são os nossos amigos e irmãos presos que também cometeram delitos, são aqueles que moram em casebre. Imagine nós numa situação dessas que eu citei, com doenças graves em hospitais, morando na rua, né? A gente vai ver mais para frente que nunca deve julgar, porque a gente não conhece a história dos dois lados. Só Deus é que conhece nós dos dois lados, né? O antes e o depois. Então essas provas que hoje, se a gente estivesse no lugar deles, como que nós estaríamos, né? Onde estaria a nossa fé? Onde nós poríamos a nossa esperança? Será que muitos deles, né, têm Deus no coração, acredita em Deus? Porque às vezes a prova é tão tamanha que, pelo esquecimento do passado, que as pessoas começam até a desacreditar no próprio Deus. E nesse passado, né, às vezes próximo, muito lá longínquo, todos esses irmãos em aflições difíceis dilapidaram a própria forma, né? Muitos deles vêm, por exemplo, cadeira de roda, vêm sem membros, porque no passado eles se autodestruíram, né? São os nossos irmãos suicidas. E aí vem nessa vida com reajustes, com marcas no corpo, com deficiências no corpo físico. E nem sempre a gente acha que Deus é justo. Mas às vezes também nós vemos com marcas, né, com dificuldades físicas, para que a gente se poupe nessa existência justamente de tirar a vida de novo. Então é uma prova muito difícil realmente, né? Precisa ter muita fé em Deus e pessoas ao redor que dê o suporte a esse espírito para ele se resgatar. Tem esses irmãos também, nós irmãos, né? Vamos falar assim, nós junto, que se envolveram em traumas, em ódios, né? Na delinquência, e aí complica o próprio caminho e complica o caminho do outro. E aí quando retoma o berço, né? Quando renasce na terra, eles vêm com enfermidades também de longo curso. Às vezes tem criança que já nasce com câncer, né? Tudo é um reajuste e tudo está na lei de Deus. Mas tudo que a gente causa antes, a gente vai ter um reflexo, né? Toda a causa tem um efeito. Nós vamos ter um reflexo nessa vida e nós vamos ter que espiar ou provar. Então, às vezes, essas enfermidades também a longo prazo, que a gente busca médico, busca recurso e não consegue sanar, acaba desencarnando através disso. Também o corpo sofrendo para que o espírito saia inteiro, para que ele se recupere, né, daquilo que ele mesmo causou quando estava, às vezes, com o corpo perfeito, mas não deu valor, não se educou espiritualmente e acaba que hoje ele vai se reajustar dessa forma um pouco difícil. E aos poucos, através de certas doenças difíceis, é gradativo, né? Então essas chagas, às vezes mentais também, a gente espia, a gente vê muitos irmãos limitados mentalmente, que a gente chama de idiotia ou de lentidão, algum reflexo que a gente sente que aquela pessoa é diferente, né? Ela é mais limitada, digamos assim, mas é temporário e ela também está se reajustando com o seu passado. Muitas outras questões também nós vemos de pessoas em dificuldade, daqueles que abusam de corações sensíveis, que abusam dos sentimentos alheios, que levam a calamidades passionais, né? Que cometem, não se importam com o sentimento do outro, que é leviano, né? A gente tem que respeitar uns aos outros. A gente não pode hoje brincar com os sentimentos do próximo. Às vezes a gente entra e sai de uma relação como se não tivesse responsabilidade sobre aquilo, e nós temos. Porque senão nós vamos voltar nesse mundo suportando muitos conflitos psicológicos, né, que exige também tempo para eliminar toda essa causa que a gente fez lá atrás, e a gente às vezes sofre
preconceitos sociais, né? A gente sofre desprezo, a gente não fica com ninguém, né? A gente sofre esses desencontros e acha que a gente tem algo errado. É porque a gente não valorizou quando a gente podia, quando a gente tinha ciência desse respeito ao próximo, porque ninguém é descartável. Ninguém é descartável. Todos nós necessitamos ter respeito, né? Ter muita preocupação no que está causando ao outro. Muitos irmãos também em situações difíceis, Emmanuel fala, que cultivaram hábitos perniciosos, né? Aquela juventude que a gente vê, que a gente fala, meu Deus, teve uma boa educação, uma boa família, mas é inclinado a costumes infelizes, né? Eles estão sempre em perigo porque estão sempre arranjando confusão, estão sempre fazendo coisas que não devem, tipo furtando, tipo provocando o outro, tipo, não tem ordem, não tem disciplina, não tem respeito, né? Não tem hábitos saudáveis. Então esses também, eles estão sempre em perigo e aí causam para os pais e para quem convive com eles essa aflição, né? Esse distúrbio de preocupação o tempo todo. Outros, né, dos nossos irmãos em provas também consideradas difíceis são aqueles que se rendem às tentações, né, nas coisas que, por exemplo, assim, em companhias ruins. Por mais que a gente fale, porque a gente tem aquela frase, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque às vezes a gente já sabe, né? Olhando as características das pessoas, os hábitos, os lugares que elas frequentam, o que elas fazem, a educação que tem na família. Então a gente fica preocupado e fala, por exemplo, para o filho, não anda em más companhias, né? Não anda fazendo coisas que vão te prejudicar, mas parece que acabam se rendendo às tentações e acabam atraindo não só os encarnados, né, que ficam ali nos envolvendo naquelas tramas negativas que depois é difícil sair, né? Todo mundo busca aventura, busca prazer, mas não sabe o limite do seu próprio corpo e às vezes entra em lamentáveis labirintos que é difícil de retornar. E muitas vezes a gente acaba atraindo também irmãos desencarnados que se agrupam pelas nossas afinidades, pelo que a gente sintoniza, pelo que a gente tem curiosidade, quer praticar. Vícios, por exemplo, né? Os vícios é uma senha dada aos espíritos que desencarnaram, talvez por esse mesmo modo, e eles têm necessidade desses afins. Então eles ficam na crosta, envolvendo, vampirizando quem tem esse tipo de vício. Então muitas vezes você até quer sair daquilo, quer se reajustar, mas é muito difícil, porque você acabou agregando os afins. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas companhias, com essas perturbações, que a gente chama também até de obsessores. Então toda essa conversa que nós tivemos, nós falamos o quê? Sobre os suicidas, sobre os assassinos, né, dos crimes passionais, sobre as traições, sobre os abusos dos sentimentos alheios, sobre as pessoas viciadas, sobre as pessoas com hábitos ruins, que têm transtornos, né, psicológicos, as pessoas que são envolvidas em mentiras, que adoram maledicência, as pessoas invejosas. Tudo isso, meus irmãos, está também em nós todos, que precisamos orar e vigiar e se transformar, como a doutrina pede, fazer a reforma o mais breve possível. Porque esses irmãos que Emmanuel fala, né, que nós acabamos de relacionar, trazem mais para frente, se já não trouxeram, essas dificuldades muito graves, né?
e que quando está aqui a gente fala, meu Deus, o que aconteceu, o que foi que eu fiz, Deus esqueceu de mim. Não se esqueceu, foram justamente as consequências dos nossos atos do passado. E ele fala, Emmanuel, se a gente já tem bastante discernimento, se a gente já tem um pouco mais de juízo, que nós acolhamos esses irmãos que têm problemas muito maiores do que nós, que estão dentro, como nós dissemos, né, dentro da nossa casa, que estão na nossa família, que estão na nossa vizinhança, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então, lógico que a gente começa num ponto, né, que seria a nossa casa, e vai expandindo e ampliando essa ajuda, né? Então ele pede que nós disponhamos de muita misericórdia, de muita paciência, que nós tenhamos compaixão desses irmãos, que nunca julguemos, né? Porque o fardo realmente é muito pesado. Então hoje a gente fala assim, a gente tem uma capacidade muito, acha que a gente tem esse poder de julgar, de determinar uma vida para o outro, mas a gente não sabe o que levou, por exemplo, uma pessoa estar com a família inteira na rua. Não é tão fácil como nós julgamos, né? A pessoa é nova, a pessoa tem capacidade, está aí. Meu Deus, né? Se a gente puder ajudar, meus irmãos, ajuda sempre, doa sempre, ampara sempre, não julga, porque a vida nos troca de lugar. E aí a gente vai ter que aprender a dar valor, né, por um jeito mais difícil. Então vamos seguir Jesus, que é mais brando, que nos convida a repensar nas coisas, nas atitudes, no jeito da gente agir, né? E todos esses irmãos, muitas vezes, né, a gente tem o poder de auxiliar e a gente não auxilia. A gente quer fugir, a gente abandona, a gente julga, a gente fica mal-humorado por estar preso àquela condição. Mas Deus escolhe a dedo aquelas mães, aqueles pais, aqueles irmãos, para que se reajustarem, para se ajudarem. O teor espiritual é grandioso para quando nós conseguimos ajudar uma alma a se salvar, ajudar uma alma a se reajustar. É maravilhoso quando Jesus fala que é dando que se recebe, porque é melhor a gente estar podendo ajudar, fortalecer o outro, compreender, estar ao lado, dando força moral, dando força também no lado material, porque e se fosse a gente, os pedintes, os carentes, os doentes, os limitados, os que se sentem hoje abandonados, né? Então a gente tem muito a agradecer a Deus, tem muito a seguir os conselhos de Emmanuel, né? E muitas vezes, com certeza, nós não vamos conseguir, por mais que falemos e tentemos salvar, o poder não está em nós. Então, façamos muitas orações, envolvamos sempre muita luz e na certeza daquela pessoa se reajustar, se encontrar, despertar para o espiritual, porque é onde ele vai encontrar força para passar por todas as provas e dificuldades que tenha agregado a si mesmo. E vamos confiar em Deus, porque Deus, só Deus, né? Ele vai poder fazer por eles o que nós não consigamos. Deus, ele vai saber quando, vai saber onde, vai saber o que fazer por todos nós, na verdade. Quando a gente não consegue aqui dar esse apoio, esse conforto, Deus dará, porque tudo está sobre a tutela, a observação de Deus, nada escapa, né? E nós temos Jesus, o nosso amado Mestre, que também está sempre nos amparando. Então, toda vez que a gente estiver perto ou longe, né, alguém com provas muito maiores, mais difíceis que nós, façamos o que Jesus pede, sejamos brandos, pacíficos, sejamos otimistas, falemos de Jesus, mostremos o caminho do futuro, expliquemos às pessoas sobre a luz da doutrina o que acontece, né? Que é só um momento, que é só um estágio, que tudo vai passar,
que o reajuste que às vezes a gente tem no corpo é para que saia a alma, não é? Livre das perturbações, das prisões. E cada dia que a gente está aqui, a gente pode fazer algo por nós, porque é esse o principal motivo, é fazer algo para o nosso espírito crescer, é se aliar a Deus. Hoje em dia nós temos a necessidade grandiosa de plantar o bem, de propagar o bem, de engrossar a corrente do bem e de orar muito por essas pessoas que a gente está vendo por aí, que agravam as suas encarnações, que em vez de quitar os débitos, se reajustarem, eles estão agravando, eles estão dificultando mais a próxima existência. Hoje em dia parece que o pavio das pessoas está muito curtinho, mas isso tudo é o quê? Falta de Jesus na nossa vida, falta do espiritual, falta da paz que vem do alto, porque por mais que tenhamos tudo aqui, todos os recursos, toda a tecnologia, se a alma está vazia, se está desprovida de Deus, que é a essência, que é todo o poder, que é a justiça, que é tudo de bom, o que nós temos? O que nós temos para ser amparado e para amparar? O que nós temos, como Emmanuel fala, na hora de ver um irmão passando por certas dificuldades, a gente levar o exemplo da luz, da resignação, da gente explicar que Jesus está ali com ele, que tudo vai ficar bem, não é? Hoje não, nós agravamos às vezes a situação, pioramos as situações da humanidade, porque nós estamos indo numa corrente contrária ao que Jesus prega. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito perigoso e nós somos ainda muito vulneráveis, né? Nós não estamos com aquela base sólida espiritual. Então nós precisamos muito solidificar os ensinamentos do Cristo na nossa alma, no nosso coração, para que nós tenhamos uma experiência terrestre melhor do que a anterior, para que nós tenhamos essa experiência terrestre de hoje firme nos propósitos espirituais, porque tudo vai passar, as pessoas vão passar, as dificuldades vão passar, a terra vai passar, os bens materiais, vai a nossa essência sobreviver, a nossa vida espiritual, e nós temos que ter uma mala para apresentar na pátria de volta. Então, meus irmãos, hoje o nosso diálogo é sobre ajude o mais que você puder, faça o mais bem que você puder, não julgue nunca, ampare sempre. E os que estão mais próximos de você, porque Deus confia em você, Jesus confia em você. E se for você, meu irmão, que está passando por essa prova difícil, confie. Tudo está sob a tutela de Deus e tudo está certo, nada é o acaso. Reajuste, passe firme por tudo que você tiver que passar. E nós, essa casa Seara de Jesus, estamos aqui de braços abertos para acolher quem quiser conhecer mais, quem quiser saber mais sobre Jesus, quem quiser fazer a transformação de ser nova criatura, quem quiser amparo físico, espiritual, amizade sincera, estamos aqui, todos juntos em nome do amor, da caridade, da justiça, e que Deus nos fortaleça mais uma vez, que assim seja, muita paz. Graças a Deus.